é o Jaime Cubeiro, né? Que... como muita gente aqui também conheceu esses companheiros, vocês podem interromper, falar, perguntar, discordar e tal, a qualquer momento também não tem problema nenhum. E o Jaime, eu particularmente acho o cara de todos que a gente vai passar aí o mais difícil de falar, porque é um cara muito conhecido, né? Eu também tive pouco contato com ele. Eu assisti várias palestras, participei de reuniões, né? O Centro de Cultura Social, nessa época, abria espaço para a gente lá de Santos estar vindo e estar organizando, participando das reuniões internas mesmo e estar tirando algumas atividades em conjunto. Então participei de algumas reuniões com o Jaime e outros companheiros mais velhos. Mas o Jaime, eu acho difícil falar dele porque ele é uma figura muito conhecida e ele é uma unanimidade em todos os meios, o que é difícil no movimento libertário, porque o movimento libertário, como tem essa defesa ampla da liberdade individual, defende a pluralidade de pensamento, né, a todo custo, então é comum que surjam opiniões diferentes e tal, e o Jaime era uma unanimidade em todas as opiniões diferentes, em todos os meios libertários, né, e tanto que até depois que ele faleceu, né, participar de reuniões internas anarquistas é uma problemática, assim, eu achava terrível logo depois que ele morreu, porque vinha uma pessoa com uma ideia, uma proposta, e vinha outra com uma proposta oposta àquela, e os dois ficavam Jaime. Não, porque como já dizia o Jaime, defendendo uma posição, e vinha o outro defendendo uma posição oposta daquela, não, porque o Jaime também falava não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu? E ele foi uma figura que marcou todo mundo, né? E a gente, eu já posso falar pelos anarquistas em geral, a gente via ele como, sei lá, o dicionário anarquista. O que a gente quisesse que o Jaime falasse sobre, vai falar sobre o movimento anarquista durante a greve de 17, durante a Batalha da Sé, os anarquistas na Espanha, chamavam o Jaime. Né? E os anarquistas na Conchinchina, chamavam o Jaime. Ele falava sobre tudo, entendeu? Então era um cara que a gente tinha mais informação, que tinha mais conhecimento, que falava melhor, né? Então, eu acho muito difícil falar sobre o Jaime, né? Agora, assim, de dados históricos a gente pode falar, né? O Jaime nasceu em 27, em Jundiaí, ele estudou pouco, né? Ele foi estudar pouco, porque ele teve que já trabalhar numa fábrica como operário de calçados, né? E depois, com os irmãos, os primos, ele vai fundar o Centro Juvenil de Estudos Sociais, vai começar a fazer as primeiras leituras de anarquismo, com base numa documentação que ele tinha, que veio através do Liberto, o pai do Liberto, ele fala, né? Então, aí ele vai ter essas primeiras leituras, depois isso em 42. Em 45 já vai vir o pessoal do Centro de Cultura Social, o Centro de Cultura Social reabre, né? E aí já vai ser convidado a participar e ele vai começar a militância extensa que ele teve no Centro de Cultura a partir dessa época, né? E ele, junto com a Maria, eles vão desenvolver um trabalho muito importante no teatro social, né? E ele vai também, uma parte da vida dele vai morar no Rio de Janeiro, né? Ele vai trabalhar como jornalista no Jornal o Globo, né? Se aposenta lá. E quando ele está no Rio, ele também vai participar dos grupos lá do Ação Direta, que publicava Ação Direta naquela época, né? E ele vai ter aquele contato todo, ele vai participar de uma greve, logo por causa disso, ele vai pegar e vai vir para São Paulo, voltar para São Paulo de novo, né? Ele vai pegar o emprego lá. E ele vai, junto com o Chico e a Maruja, ele vai participar do Calçados Cubeiros, que eu acho que essa é um período da história do Centro de Cultura Social que eu acho que tem que ser melhor pesquisado e tal, porque é uma parte muito importante, que o centro vai fechar, né, em 69. Até a parte do fechamento eu acho que tem uma polêmica e tal, né, porque eu via os mais velhos falando que primeiro fechou o centro lá no Rio de Janeiro, para depois fechar o centro aqui de São Paulo. E eu já vi outros documentos que falam o contrário, que teve o AI-5 em 68, no final, e logo no comecinho, em 69, o centro vai estar passando por dificuldades econômicas e tal, e vai fechar. E mais pra frente, só no final de 69, é que o centro do Rio vai ser invadido. Bom, mas isso é um detalhe, né? Eu acho que tem que ser melhor estudado. E quando fecha o centro, as reuniões estão acontecendo no Calçados Cubeiros. E eu acho que essa história tem que ser melhor estudada, porque tanto a parte do Chico, da Maruja e do Jaime, eles tiveram muita coragem de estar arriscando ali o ganha-pão deles para estar se reunindo clandestinamente com anarquistas, na época da ditadura militar, né, aquela problemática toda.
Então, o Jaime teve essa militância toda, passou pela ditadura militar nessas circunstâncias, e depois, em 85, vai reabrir o Centro de Cultura Social, né? Aí vai ter também um monte de gente que vai se aproximar, porque é uma novidade aí, a ditadura está acabando e tal. E ele também, nesse momento, ele vai se dedicar, né, a estar levando as atividades do Centro de Cultura Social à frente. Eu lembro que na fala do Antônio Carlos, ele chega a comentar uma coisa assim que me tocou bastante, e eu vi que tem bastante razão, que ele fala que ele teve mais contato, né, pessoal, com o Jaime. Ele fala que o Jaime tinha uma certa frustração de não poder ter tido tempo de escrever mais, né? E por quê? Porque ele se dedicava a fazer palestras, como eu falei, qualquer tema a gente estava lá chamando o Jaime, ele foi para Santos várias vezes, para o interior, para várias cidades, estados diferentes, fora do Brasil também, né? Então, e ele se dedicava a isso porque não tinha quem fizesse. Então, ele, como falava bem e tal, era uma pessoa que tinha essas características para fazer esse serviço, então ele, em vez de escrever coisas que ele, de repente, teria vontade de escrever, a história do movimento, a história dos CCS, tal, então ele se dedicava a isso. Então, o Antônio Carlos falou que ele tinha uma certa frustração de repente, não ter tido tempo para escrever um livro, se aprofundar. Eu acho que a gente, todo mundo que está aqui nessa sala, a gente tem uma certa dívida com o Jaime, nesse sentido. Eu acho que a gente poderia até estar pensando de estar juntando os textos do Jaime para estar publicando um livro, né? Eu não tive presente aqui no dia da atividade da COB, mas o pessoal falou que ele também publicou algumas notas no Notícias Populares, a gente poderia estar pesquisando isso e tal. Fazer isso em homenagem também ao Jaime, porque eu acho que é mais do que merecido, né? Pela figura dele, né? E me queria. Então, na época que o CCS começou, as reuniões para reabrir o CCS começaram, eu tinha por volta de 26 anos e estava lendo Roberto Freire e estava me filiando ao anarquismo, né? Via Roberto Freire e toda essa... que a minha família, assim, os meus irmãos são comunistas do PCB e eu não ia com aquilo de jeito nenhum, né? Então eu fui procurar meu caminho. E aí teve uma reunião na PUC, e é muito curioso isso, da minha parte, porque teve uma reunião para se falar sobre a reinauguração do CCS, e eu conheci o Jaime. E eu fiquei muito espantada do Jaime ser velhinho, que eu tinha uns 26 anos, né? E eu falei assim, pô, mas, nossa, né? Eu achei que ele era mais jovem, né? Mas essa impressão, a primeira impressão, foi muito particular, porque... se eu posso definir o Jaime, é pela juventude do Jaime. O Jaime era o mais jovem de todos nós. Porque depois dessa reunião na PUC, o CCS foi reorganizado, mas eu não acompanhei. Os primeiros momentos, mesmo, eu não acompanhei. Quando eu soube da inauguração, aí é que eu comecei a frequentar, né? E aí eu vi, assim, alguns jovens, né, mais com um traje, assim, muito anarquista do começo do século. E era um contraponto, porque o Jaime, apesar da idade, era o mais jovem ali de todos, né? E depois, assim, frequentei as primeiras reuniões, né? Aí depois teve a minha ligação com o Carlos, e aí a gente começou a militar. E aí foi que eu conheci o Jaime mais particularmente, né? E ele era um doce, assim, uma pessoa doce, uma pessoa extremamente ponderada e uma pessoa extremamente culta, né? Como o Marcolino já falou, né? E ele tinha, assim, sempre uma palavra para dar, uma história para contar, uma circunstância para colocar, né? E era muito agradável ouvir o Jaime. E tem essa questão, assim, eu, por exemplo, não diferencio o Jaime do Martins, assim, no sentido na organização, né? Então, enquanto o Jaime tinha sempre a imagem que eles usavam, né? De que tem aquele que toca, né, que é o pianista, e aquele que carrega o piano. O Martins era mais isso, né? O cara que carregava o piano, mas a figura dos dois era muito, muito próxima, né? Então, eles eram amigos e militantes há muitos anos, né? E um sabia, dava referência para o outro, né? E o Jaime era isso, ele era esse homem da